tudo bem? Então, vamos lá. Essa é a terceira vez que a prof gravo. Acabei perdendo as duas primeiras aulas, por isso do atraso, mas não tem problema, bora lá. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as representações cartográficas, certo? Eu preciso lembrar, inicialmente, que a representação cartográfica, os mapas, né, são instrumentos, são ferramentas que representam a realidade. Então, eles não são uma cópia fiel e fidedigna da realidade, eles são representações. E os mapas são construídos, são elaborados pelos cartógrafos, né, que são os cientistas, os profissionais responsáveis pela produção do mapa. A cartografia é uma ciência que entende-se como um conjunto de técnicas para a produção cartográfica, certo? Diversas são as formas de eu representar os lugares, né? Eu posso utilizar os mapas, que são as representações cartográficas, os globos, enfim, diversas são as formas que eu tenho para utilizar para a representação cartográfica. O que eu preciso lembrar agora é que o primeiro mapa, né, ele foi encontrado há cerca de 2.500 anos, há mais de 4.500 anos, ou seja, 2.500 anos mais ou menos antes de Cristo, tá? O mapa, chamado de Gassur, que é esse que está aqui, certo? Ele foi feito inicialmente com argila, por isso a dificuldade de compreendê-lo e datá-lo e tudo mais, né? Esse mapa era uma cidade na região da Mesopotâmia, onde o atual Iraque está localizado, beleza, galerinha? Depois disso, a gente precisa entender que a cartografia, ao longo da história, ela mudou muito a forma de ser vista, a forma de ser produzida e tudo mais, né? Lá no início, nós tínhamos uma visão de quem tinha um domínio de construção de conhecimento através de mapas, de reconhecimento de território através dos mapas, ele geralmente conseguia ter um poder maior. Quem mais conhecia sobre os territórios tinha mais poder. Então, os conhecimentos cartográficos eram sinônimos de poder. Se eu parar para pensar um pouquinho, por exemplo, na época das grandes navegações, tá vendo aqui? Em que Portugal e Espanha eram os destaques desse período. E esse período das grandes navegações, ele foi extremamente importante para a ciência cartográfica, porque ele acabou, em função da necessidade de viajar em alto mar, buscando novos territórios, acabou se desenvolvendo muitas técnicas novas de navegação, e essas técnicas foram utilizadas pela cartografia. Vale ressaltar que a gente já tinha um instrumento, a bússola, que tinha sido desenvolvida já há muitos anos atrás pelos chineses, e quando os chineses e europeus lá no século XIII começaram a ter contato, esses conhecimentos foram compartilhados. Então, as grandes navegações, algumas técnicas desenvolvidas pelos chineses, foram um período da história da humanidade que contribuíram muito para a ciência cartográfica, certo? Entretanto, hoje em dia, né, a gente tem vários outros recursos que auxiliam na produção de mapas e auxiliam também no acesso a esses mapas, né, porque no passado tinha acesso quem tinha poder. Então, o que a gente também pode pensar, o que a gente também tem que levar em consideração? Que atualmente os mapas não são mais restritos às pessoas, aos engenheiros cartográficos ou às pessoas que estão ligadas à navegação. Hoje os mapas eles são utilizados por N tipos de áreas de atuação, N ciências utilizam de mapas, né? E aí a gente também pode diferenciar que nós temos dois tipos de mapas principais. Os temáticos, que são aqueles mapas que buscam apresentar um conceito específico, por exemplo, o relevo brasileiro, a hidrografia, o clima no mundo, os biomas, que são fatos consolidados já, né? Então, os mapas temáticos, eles vão ter um tema principal para ser apresentado, tipo esse aqui, do relevo mundial, certo? Já os mapas sistemáticos são aqueles onde a gente escolhe um tema específico. Nesse momento, por exemplo, essa pandemia mundial que estamos vivendo, já existem mapas disponíveis online, atualizados em tempo real, que você consegue controlar o número de casos de Covid-19 confirmados no mundo. Mas, professora, só para o Covid? Não. O mapa sistemático, eu posso sistematizar a informação que eu quiser. O número de desempregados no Brasil, a quantidade de supermercados que eu tenho, ou seja, o tema pode variar de acordo com a necessidade da pessoa, ok? Atualmente, a cartografia ela tem uma visão muito mais científica, né? Ela tem muito mais proximidade da realidade, mesmo ainda sendo uma representação. Porque é necessário ter uma metodologia, seguir um passo a passo comprovado cientificamente, certo? E isso fez com que os mapas mudassem muito de antigamente para os dias atuais, ok?
Vale ressaltar que eu esqueci de comentar que lá no período das grandes navegações a gente teve o mapa de Mercator em 1569, que foi um destaque mundial, porque ele começa, então, na projeção dele, começa a apresentar o continente americano. Foi um divisor de águas na história da cartografia. E atualmente, professora, como que eu posso dizer que um mapa é completo? Pois bem, os mapas eles apresentam alguns elementos principais. Se você observar esse mapa aqui, ele está completo, tem todos os elementos. Quais são eles, professora? Título, legenda, escala, orientação e fonte. O título ele tem a intenção de você entender qual é a localidade, qual é a porção do espaço geográfico que está sendo representado e o tema que está sendo representado. Olha esse mapa aqui, ok? Então, aqui eu consigo perceber qual é o título, qual é o tema, da onde é e o que está falando. O mapa que eu tenho aqui com você, que eu tenho aqui no fundo, ó, a única coisa que eu tenho lá no cantinho é Mapa Mundi, ou seja, o título dele está incompleto. Professora, o que é a legenda? A legenda é uma porção do mapa que vai representar, que vai apresentar todas as convenções cartográficas utilizadas nele. O que são as convenções cartográficas, professora? As cores, as linhas, os símbolos, tudo aquilo que faz a gente entender o mapa melhor. Entendeu? Pois é. Então eu sei, por exemplo, que as linhas pretas são linhas contínuas, não pontilhadas, são linhas que definem um limite territorial entre um espaço e outro. Pode ser entre um estado e outro, um país e outro, um município e outro. Como eu tenho aqui nesse mapa grande as linhas pretas, certo? Pois bem, além disso, eu também tenho, além do título e da legenda, eu tenho a orientação. O que é a orientação, professora? É a indicação do norte. Eu preciso apresentar ou a rosa dos ventos, para eu poder entender quais são os pontos cardeais que estão presentes ali, ou ainda a indicação do norte. Se eu tiver apenas uma flechinha, tipo essa aqui, uma flechinha apontando para onde é o norte, tá tudo certo, ok? Esse mapa que eu tenho aqui atrás, por exemplo, tá incompleto, a gente não tem a indicação do norte, certo? Depois do título, legenda e orientação, eu tenho a fonte. A fonte é de onde eu retirei a informação para produzir aquele mapa. Da onde que as informações que eu utilizei naquele mapa foram retiradas, certo? Bem tranquilo. No Brasil, no caso, a grande maioria dos mapas são produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E é ele o responsável, né, a fonte, então, dos mapas produzidos. E por último, mas o mais importante, são as escalas. Escala nada mais é do que a proporção. Quantas vezes eu diminuí a realidade para poder representar no mapa, ok? Eu vou ter dois tipos de escala. A escala numérica e a escala gráfica. O prof fez um desenho aqui para vocês entenderem. Essa aqui é um exemplo de escala gráfica, certo? Eu vou ter uma barra graduada que vai ter uma relação de centímetros para quilômetro. Então, cada centímetro no mapa vai ter a equivalência de quantos quilômetros é na vida real. Essa é bem tranquila e é a mais comum utilizada. Entretanto, a que nos geralmente causa mais arrepio na hora de entender é a escala gráfica. Por quê, professora? Porque a escala gráfica, ela tem uma relação de centímetros para centímetros. Ela geralmente é apresentada dessa forma. O centímetro no mapa corresponde a tantos centímetros na vida real. E essa forma nada mais é do que uma divisão, do que uma fração. Então, 1 centímetro na vida real equivale a 100 mil centímetros, perdão, 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros na vida real. Daí a dificuldade de a gente conseguir transformar esses centímetros em quilômetros. Então é um problema muito mais matemático do que geográfico, como sempre, né? A geografia, a disciplina mais metida de todas. O que eu preciso entender é o seguinte: quanto maior for o meu denominador, mais vezes a realidade foi diminuída para poder caber no papel. Então eu vou ter uma quantidade menor de detalhes. Veja bem, eu tenho um mapa com este aqui, com esta escala numérica e esta escala numérica. Esse mapa com a escala numérica de 1 para 10, ele vai ter uma quantidade maior de informações, de detalhes, porque ele foi diminuído menos vezes. Então é uma escala maior. E aqui é a escala menor. Por quê? Porque eu tive que diminuir muitas vezes para poder botar aquela informação no mapa. Certo, gente? Outra coisa, a gente ainda vai ter os tipos de projeção. As três principais formas de projeção são a conforme, a cilíndrica, a cônica e a plana, certo? Essas três formas de representação,
formas de projeção, elas vão considerar uma característica em comum. Uma vai ser adequada para representar porções do Equador, próximo ao Equador. Outra vai ser adequada para representar porções do espaço geográfico próximo ao trópico. Outras para região polares ou regiões específicas. Por exemplo, o mapa da ONU, que é o símbolo da ONU no mundo, é uma projeção azimutal ou plana, certo, gente? Bem tranquilo até aí, né? E ainda a gente vai ter as duas principais projeções mundiais, as mais famosas, que são as de MacArthur e Peters. Uma mantém a forma, entretanto distorce as distâncias, e a outra mantém a distância, entretanto distorce as formas. Uma forma bem resumida é basicamente isso. E atualmente, como é que é a cartografia digital, Josi? Então, muitos recursos surgiram aí depois da corrida espacial, por exemplo, durante o período da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética. Esse período se desenvolveu muita tecnologia, inclusive o sistema de posicionamento global. Como, professora? Sistema de posicionamento global. O que é isso, professora? Na verdade, é um conjunto de ferramentas que nos proporciona a possibilidade de nós acharmos um ponto específico em qualquer parte da Terra. Eu preciso lembrar que eu vou ter uma rede de satélites ao redor do planeta Terra. Esses satélites vão cruzar informações, vão receber sinais de receptores aqui da superfície, seja do celular, seja do próprio aparelho de GPS, aquele que a gente usava em carro, sabe? Então, esse aqui, ó, por exemplo. A gente vai ter, então, a junção de todos esses elementos, e aí com essa rede é possível identificar um ponto específico na Terra. Entretanto, GPS é a sigla é a sigla que quer dizer Sistema de Posicionamento Global em português, e é uma rede americana. A gente tem outros sistemas como esse, certo? Tipo o GLONASS, tipo o Beidou ou o Galileu da União Europeia. A União Europeia, China, são países que se destacam nessa área. Além disso, a gente também tem um sensoriamento remoto. O que é o sensoriamento remoto? É você utilizar de imagens de satélite, imagens aéreas, para poder fazer um sensoriamento, um cuidado, um controle de determinado assunto. Lembra na época das queimadas aqui na Amazônia? Impossível não lembrar, né? Ou ainda, as queimadas da Austrália? Difícil esquecer, né? Então, essas queimadas, por exemplo, foram tópicos que foram acompanhados através do sensoriamento remoto. Mas hoje em dia, até os próprios agricultores conseguem, claro, né, gente, de grandes propriedades rurais, conseguem fazer o controle das suas plantações através do sensoriamento remoto. Beleza? Basicamente o que a gente tinha, tava dando uma espiadinha ali, basicamente o que a gente tinha para conversar com vocês sobre cartografia era isso. Uma última dica, a prof quer falar um pouquinho sobre as curvas de nível. Curva de nível é uma técnica que os cartógrafos utilizaram para representar os terrenos em altitude. Vocês vão ter isso lá na página 42, certo? Aqui, por exemplo, essa imagem que utiliza as curvas de nível é representada dessa forma. Para vocês entenderem isso de uma maneira mais fácil, mais legal, a prof deixa disponível o link de um aplicativo que vocês podem desenhar várias curvas de níveis e transformar aquilo ali através de realidade aumentada em ilhas, montanhas. Então aproveita esse período de quarentena, estuda, brinca,